E aí galera, beleza? Dando continuidade ao nosso estudo do Segundo Reinado. Agora, ó, sociedade e economia do Segundo Reinado. Dentro do Segundo Reinado, quem vai reinar? Segundo Reinado, quem vai reinar? Com certeza Dom Pedro. Calma, depende. Se a gente está falando de política, Dom Pedro, mas se a gente está falando de economia, é o Rei Café, ok? E quando é que o café vai demonstrar toda essa sua hegemonia? A partir de 1820. Guarda isso aí. E onde? Calma, vamos devagar. Vou sair um pouquinho da tela para a gente ver as características gerais. Ó, destaque para a elite cafeeira. Com certeza. Até então nós tínhamos as elites do Nordeste e os donos de Minas. Mas agora nós vamos ter a elite cafeira, começando com os barões do café, tradicionais produtores lá do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, ok? Perfeito? Avançando, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. E mais à frente, São Paulo, mas essa aí é a parte de economia. Vamos devagar. Olha aqui, ó. Permanece também, muita gente não diz para ti, a influência dos produtores de açúcar. Ó, a gente fala muito do café, mas parece que o açúcar desaparece da economia brasileira. Não, nem da economia e nem da política. O Nordeste continua com muita influência. É claro que a gente está falando aqui de hegemonia. Quem é que se destaca mais? É o Sudeste. Quem vai se destacar mais na política? São os grandes produtores de café, inicialmente Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e depois São Paulo e Oeste Paulista. Beleza? Vamos para cá, ó. Continuidade. A gente tem uma percepção de uma continuidade, porque entre aspas, porque nem tudo continuou, claro, algumas coisas mudaram. Do Brasil colônia para o Brasil império, a gente percebe que muita coisa não mudou, certo? O que que não vai mudar e o que que vai mudar? Vamos lá, olha aqui, ó. Emergiram novas forças locais, aqui é uma mudança. Que forças locais? Na segunda metade do século XIX, nós temos a industrialização aparecendo no Brasil. Aqui é o início do processo de industrialização, não a consolidação, mas é o início. E com a indústria nós temos a urbanização. Apesar dos produtores de café terem suas fazendas na zona rural, eles viviam na zona urbana. Sabia disso? E é claro que com a industrialização é necessário que essa zona urbana ela cresça. Perfeito? E o dinheiro do café vai contribuir para isso. Continuando aqui, ó. Destaque para o cacau e a borracha. Não esquece, nesse período nós temos a substituição gradual do escravo pelo assalariado, sobretudo imigrantes e imigrantes europeus. Não esquece disso, perfeito? Claro que não é só o imigrante europeu que é assalariado, nós temos também brasileiros livres e libertos, ex-escravos, que também vão ser assalariados. Tudo bem? Olha aqui, ó. Economia mais racional, isso aqui é bacana. Economia mais racional e mais produtiva. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente estiver falando de economia, por que mais racional, tá? Produzir pensando em uma maior produtividade e em formas de técnicas não tão artesanais. Quem vai fazer isso? O Oeste Paulista, tá? Então, continuando aqui, ó. O Sudeste, com certeza, é aqui que definitivamente o eixo econômico muda. Já muda com a mineração. Aqui é definitivo, né? Consolida-se o Sudeste, o novo polo econômico do país. Porque Minas Gerais, escoando a sua riqueza para o Rio de Janeiro, esse eixo já tinha mudado. Mas agora o eixo é o Sudeste com Rio, São Paulo. Mudanças também na estrutura étnico-social. Por quê? Devido à grande entrada de homens, mulheres brancas. Perfeitos? Legal? Continuando. Mantiveram-se as desigualdades sociais. Uma continuidade. Então veja, a escravidão continuou, continuidade, desigualdade social, continuidade, surgimento de uma nova elite, uma elite urbana, uma elite industrial, uma nova elite cafeeira, né?
que é a burguesia, aspas, cafeeira de São Paulo, em detrimento dos grandes barões do café do Rio de Janeiro. Então nós temos mudanças e temos continuidade. Legal? Vamos falar de economia agora. Economia, pessoal. Olha aqui, ó. Crescimento do café brasileiro. Quando? Uma pergunta que muitos me fazem em sala de aula. Fim do século XVIII. Fim do século XVIII, passagem para o século XIX. Mas muita gente não sabe, pessoal, que o que contribuiu para isso também foi a crise da produção de café nas colônias francesas. Isso vai contribuir, ok? Guarda essa informação. No Brasil, nós tínhamos duas áreas produtoras de café, ok? Ó, produção inicial. Aí eu coloquei assim para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Produção inicial para exportação. Zona da Mata Mineira, litoral do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. Essa região, ela foi a primeira região a produzir em caráter agroexportador, tá? Ela vai ter ali, pessoal, a sua hegemonia vai explodir em 1820 e daí para frente ela vai crescer até quase o final do século XIX. Mas quais são as características da produção aqui nessa região? A produção ela era bem tradicional, tradicional no sentido de ter uma mão de obra escrava em sua maioria. A mão de obra livre ela não era utilizada na produção, na plantação, na colheita do café, ok? Na verdade, a mão de obra livre ela é utilizada em outras atividades. E desgaste do solo. É uma região litorânea, aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos áreas mais elevadas, onde as plantações de café, pessoal, elas ficavam aqui, ó, às vezes precisava ser até de escada para poder chegar aos cafezais. Quando havia chuva, lavava o solo. Então, com o passar das décadas, o que a gente vai ter é um desgaste desse solo. Ao contrário do Oeste Paulista, que segundo Cláudio Vicentino, vai despontar em 1870. Não quer dizer que ele começa a produzir em 1870. Outros autores já falam que a produção em São Paulo já era forte em 1850. Tudo bem? Ó, uma produção mais racional. Em qual sentido? Selecionar os melhores grãos. Aqui nós tínhamos uma classe social chamada os Barões do Café. Veja que a ideia é mais tradicional. Aqui nós vamos ter uma nova elite cafeeira, a burguesia cafeira, certo? Perfeito? Melhor condição de solo e clima, o solo de terra roxa, na verdade terra roja do italiano, que vem trabalhar também como outros europeus, como imigrante, tá certo? Essa terra, solo vulcânico, ela é bem mais adequada para a produção do café. Mão de obra escrava e mão de obra livre assalariada trabalhando juntos, ok? Daqui a pouco, quando a gente for falar do imigrante, eu vou explicar um pouquinho melhor essa relação entre o imigrante e o escravo dentro da fazenda, tá bom? Ok? Agora, tu sabe que tem algumas coisas que só Elvis John te conta, tá? Beleza? Então presta atenção nesses detalhes aqui, ó. Primeiro, esse foi um período de crescimento do tráfico entre as províncias. Aqui no Maranhão, onde nós estamos, e no Nordeste inteiro, vai haver uma grande evasão de escravos para o Sudeste. E uma coisa que muita gente não diz, ó, escravos urbanos também vão ser muito utilizados nas lavouras. Isso aqui vai ser um dos fatores que vai levar ainda mais à crise do algodão no Maranhão no século XIX. Só dando uma dica, perfeito? Porque o nosso algodão vai perder mão de obra para o açúcar do Maranhão e vai perder mão de obra para o café do Sudeste. Preste atenção aqui, ó. Imigração para o Oeste Paulista, trabalhar no café e trabalhar na indústria, claro que não vai ser só para o Oeste Paulista, mas sobretudo, tá? Crescimento do comércio e da vida urbana, industrialização, cabo de telégrafos submarinos com Mauá, muita gente não sabe disso. Olha aqui, ó, telefone, ferrovias, e em 1880, 56% da produção mundial de café saía do Brasil. Você sabia disso? Beleza!